Começa agora o programa A Voz do Povo, com Edson Bona. Apoio Parafusos e Ferragens Bertoldi, Scooby Lanches, Tom Mac e Coptim. E você que assiste pelo YouTube, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e acionar o sininho. E pelo Facebook e Instagram, deixar seu like e compartilhar. Olá! É com muita alegria que convido você e sua família a ficar ligado no programa A Voz do Povo, todos os sábados a partir das 11 horas, transmitido através do portal Timbó Mil Grau e pelo programa A Voz do Povo pela página do Facebook. E este espaço está no apoio de Parafusos e Ferragens Bertoldi há mais de 40 anos, com bom atendimento no setor de parafusos e ferragens e máquinas e ferramentas e acessórios em geral para você e sua família. Scooby Lanches, que fica situado na Associação do Bairro das Nações, serve almoço de segunda a sexta-feira e à noite derivados e petiscos e lanches. Tom Mac, consertos e manutenção de máquinas de cortar grama, a gasolina, roçadeiras, compressores de ar, lava-jatos. Fica situado na rua João Tesh, 273, no bairro Imigrantes. Coptim, xerox, impressões, crachás, banners, folders, cartões de visitas, adesivos, canecas e camisas personalizadas. Em frente à Farmácia Popular, no centro de Timbó. Olá, bom dia. Estamos aqui então, nesta manhã, com o Dr. Laerte Antônio Colombo, que estará nos abordando sobre saúde bucal. Bom dia, Dr. Laerte, tudo bem com o senhor? Bom dia, Edson Bona, bom dia a todos os amigos da Voz do Povo. Tudo ótimo, tudo jóia. Obrigado desde já por ter aceitado o convite e passar algumas dicas para as pessoas que estão em casa sobre saúde bucal, que é sempre muito importante, né, Dr. Laerte? Com certeza, é muito importante. A saúde começa pela boca, então quanto antes a gente cuidar da boca, melhor possível. Dr. Laerte, que depois no final vai reforçar aonde ele atende, mas enfim, ele atende em Timbó e também no município de Ascura. Então é o seguinte, Dr. Laerte, como surgem as cáries? As cáries, elas surgem de um modo assim genérico, sabe? Tudo que a gente come caria os dentes. Então a nossa prevenção realmente é a escovação. Escovação intensa, com bastante assim cuidado, mas escovação. O principal é a escovação. E tudo que a gente come tá cárie. Sabe, se a gente não remover o excesso, começa o processo carioso. Então a escovação é o primórdio, né? É essencial. Escovação e fio dental é o que tem para a saúde bucal. É o caminho certo. Como higienizar corretamente os dentes? Você já abordou, né, que é a escova dental, mas tem mais um momento mais específico, assim, que a pessoa pode ter um cuidado maior? Isso, a escovação ela inicia, é aquela história, a saúde bucal. Terminou de comer algum alimento, escovar os dentes, sabe? Isso é prioritário. O problema também nosso agora que a gente nota muito é nessa pandemia, a gente está mais isolado. Então a gente come de hora em hora. Então a nossa prevenção realmente é escovar bastante, porque quando a gente está no nosso dia a dia, você sai para trabalhar, fica em casa, então você escova 2, 3 vezes por dia. Então o nosso cuidado agora é ficar em casa, que a gente realmente fica comendo o dia inteiro e a gente se relaxa, esquece um pouquinho da higienização pessoal. E a escovação é prioritária. Uma escovação bem feita, fio dental. Eu sempre comento muito o seguinte, o que a escova não tira, o fio dental vai lá naqueles cantinhos e tira. Então, escovação e fio dental pelo menos 3 vezes por dia. De manhã, depois do almoço e à noite. É uma escovação assim, Dr. Laerte, ela demora assim em média de bem feita, assim, o quê? Uns 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, ou não tem especificamente o tempo assim? Especificamente não tem, Bona, porque o que acontece é o seguinte, se a escovação é bem feita, ela pode levar 30 segundos. Então, quer dizer, você tem consciência de que você está passando a escova no meio de todos os dentes e tirando com o fio dental o excesso de alimento. Então, quanto mais você escovar, melhor. Mas se você tiver consciência de que você está escovando bem, 30 segundos, 40 segundos ou 1 minuto é o tempo suficiente. Muito bem. Como escolher a melhor escova de dente?
No mercado nós temos uma infinidade de escovas. Você vai no mercado, tem tanta escova que você não sabe nem o que comprar, né? Mas o que a gente sempre orienta ao paciente é que, tipo assim, a escova, a cabeça tem a cabeça e o cabo que segura. A cabeça da escova tem que ser a menor possível. E o cabo, um cabo confortável que você consiga segurar. Não confunda com escovas infantis, que as escovas infantis têm a cabeça pequena, mas o cabo é pequeno, e você não tem uma firmeza na hora de segurar. Então, a escova adulta, você tem a cabeça pequena e um cabo confortável para que você consiga fazer a higienização perfeita. Qual a melhor pasta, Dr. Laerte? As pastas a gente tem que tomar bastante cuidado, sabe? Porque assim, o comércio ele impõe para a gente uma série de pastas com uma propaganda meio enganosa, tá? A pasta era extremamente importante também na escovação, só que tipo assim, ela não é tão relevante. Você até poderia fazer uma higienização sem pasta, só com a escova. Da escovação, 90% é a escova, 10% é a pasta. Então, quer dizer, o problema da pasta é você colocar uma quantidade pequena, não aquela quantidade grande que você fica com a boca cheia de espuma. Uma quantidade, a gente comenta que seria uma gota de pasta de dente. Põe pouco mesmo, para você fazer uma abrasão. Quanto mais abrasivo for a superfície, melhor limpa. E se você escovar sem pasta, a escova escorrega muito, então ela não chega a tirar tanta sujeira. Então a pasta, ela não tem assim uma especificação própria, assim, eu posso te recomendar qual a melhor pasta. Todas elas são basicamente iguais. Então eu uso pouco da pasta e usar para dar aquela refrescância, aquela coisa gostosa também na boca. Clareamento enfraquece os dentes? Não, o clareamento é o que muita gente me pergunta, o que muita gente tem dúvida. Não enfraquece os dentes, porque o clareamento, quando você é feito com a substância que ele é feita, com o gel que é usado, ele tira só as impurezas que deixam o dente escuro. Tá? Então não vai alterar esmalte do dente nem dentina. Então claramente você pode fazer sem medo, sem restrições, e realmente você vai ficar com o dente branco, sabe? Bonito e branco mesmo, e não tem destruição de esmalte, nem de dentina, nem de nada. Dr. Laerte, agora já me dúvida, o senhor trabalha com clareamento também? Sim, nós fazemos clareamento, fazemos todo tipo de trabalho no consultório, né? E fica bonito mesmo, bonito. O problema do clareamento que eu comento muito com meus pacientes é o seguinte: não existe uma técnica de clareamento definitiva, que você clareou para o resto da vida. Por quê? O que escurece os dentes? Os alimentos que a gente come. Então, a maioria dos alimentos que tem corante escurece os dentes. Então, por exemplo, você clareou hoje, daqui 6, 7 meses, ele escurece. Se você é fumante, Coca-Cola, café, chá, uma série de alimentos escurece os dentes. Então, não existe uma técnica que sirva para o resto da vida. Então, você clareou daqui 6, 7 meses, dependendo da ingestão de café, de cigarro, de chá, volta a escurecer os dentes. Mas fica uma maravilha. O uso de água oxigenada e bicarbonato de sódio é indicado para escovação? Não, normalmente a gente não indica nem o uso de água oxigenada, nem o uso de bicarbonato, porque o que acontece é o seguinte: tanto a água oxigenada quanto o bicarbonato, eles são ácidos e eles destroem o esmalte dos dentes. A gente normalmente, existem pastas dentifrícias que usam bicarbonato, só que a dosagem ela é bem pequena, porque o bicarbonato, se você pegar na mão, ele é um sal, você vai sentir as partículas dele, e isso raspa no dente e acaba destruindo o esmalte. Então, quando a gente indica, a gente mesmo coloca a quantidade, porque às vezes a gente fazendo em casa, a gente deixa cair um pouco mais, ou põe em excesso querendo fazer um clareamento, e aí é que você acaba destruindo o dente, machucando a gengiva, causando uma inflamação, um sangramento. Então, o bicarbonato a gente recomenda e água oxigenada, mas em consultório, para a gente colocar uma dosagem certa para que não prejudique nem o esmalte nem a gengiva. É isso, o senhor, doutor, também trabalha nesse sentido? Fazemos tudo aqui, a gente monta um kit, a gente orienta para fazer em casa, a gente explica tudo direitinho e faz no consultório a primeira vez para o paciente ver como é que é o procedimento. Bacana. Bom, o doutor também já mencionou que certos alimentos, como café e refrigerante, então mancham os dentes incisivo? Mancha. Principalmente o top de linha é o cigarro, né? Mas tem muita gente que não fuma. Mas refrigerante, café,
uma série de alimentos, tudo que tem corante que mancha a roupa, escurece os dentes. É que aquela história, a roupa você lava e sai a mancha, os dentes a gente não consegue tirar. Então, com o tempo, eles vão manchando. Por isso, da escovação adequada que a gente tem que fazer após as refeições, para realmente tirar esse problema, essas substâncias de cima do dente, né, para não deixar manchar o dente, o escurecer. Bacana. Cárie, dá em qualquer idade? Dá, infelizmente dá em qualquer idade, tá? Desde pequenininho, de grande, de velho, dá em qualquer idade. O que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, voltando agora à pandemia, é aquela história da escovação. Tá? Quando a gente está trabalhando normal, às vezes a gente até esquece de almoçar ou aquela história toda. Agora em casa a gente acaba se alimentando, comendo muito mais, então o problema é a escovação. Mas a idade ela não influi. O que às vezes acontece na idade, na velhice, é que o pessoa de idade já tem um pouco mais de restrições, já não come muito esses fast food, essas coisas, então a gente já se resguarda no sentido de uma alimentação mais adequada, numa alimentação melhor. Então isso provocaria menos cáries, mas em todas as idades, inclusive aqui um alerta para as mulheres também, porque a mulher ela sofre muito no período menstrual, é uma mudança hormonal que a mulher tem, e nessa mudança hormonal, como é todo mês, então a propensão à cárie é maior. Então, nesse período menstrual, a mulher tem que tomar um pouquinho de cuidado a mais, porque ela sofre essa mudança hormonal e começa a aparecer mais cáries. E o homem já não passa por esse processo. Então, quer dizer, o homem tem uma estabilidade bastante grande na vida toda e não tem tantas cáries assim. Mas, em qualquer idade, desde que nasceu até que perde os dentes, tem sempre cárie. É só cuidar. No caso da mulher, estou tendo aquele cuidado após comer ou se alimentar, escovar os dentes, passar o fio dental direitinho, é tranquilo também. Tranquilo, a mulherada tranquilo, só tem que se precaver um pouquinho mais no período menstrual, porque tem uma mudança hormonal muito grande no organismo da mulher, né? E isso favorece um pouco o número de cáries. Antissépticos ou enxaguatórios bucais substituem a escovação? Não, nunca substitui, eles complementam. O que tem que fazer é escovar os dentes e usar o fio dental. Os enxaguatórios, os antissépticos bucais, eles ajudam bastante, mas não isolado, não sozinho. Tem que escovar fio dental, aí se possível usar um antisséptico, um enxaguatório. Mas nunca substitua o enxaguatório pela escovação. Por que às vezes os dentes doem quando tomamos algo gelado? O que acontece com o problema dos dentes é o seguinte, nós temos às vezes muita retração gengival. Essa retração gengival é ocasionada pela má escovação, às vezes a gente, tipo assim, eu comento muito, dente não é força para escovar, nem esfregar demais. Dente é uma técnica, você ensina, a gente repassa essa técnica e o paciente tem uma técnica para escovação. Então, nunca usar muita força. A força ocasiona a retração gengival. É essa retração gengival que dá muita sensibilidade. Às vezes você toma uma água gelada, um café meio quente, dá aquela dor na hora que eles arrepiam assim, mas isso é porque a gente força demais na escovação e isso é um erro, né? Dente tem técnica e não força para escovar. Se a gengiva está sangrando, posso passar o fio dental? Isso, quando a gengiva sangra é sinal que ela tem algum problema de inflamação, porque a gengiva não sangra do nada. Se ela inflamou, ela sangra. Se ela inflamou é porque algum problema está acontecendo, é um alerta para que o paciente procure um profissional. Mas nesses casos deve-se usar o fio dental com bastante cuidado para não piorar a inflamação, é que nem uma ferida, né? Você ficar cutucando a ferida não sara nunca. Então, na inflamação bucal, você tem que passar o fio dental no sentido de fazer uma higienização melhor, porque às vezes foi algum acúmulo, algum alimento que ficou preso e você não conseguiu tirar, a gengiva inflamou. Mas você tem que usar com cuidado, não vai se machucar mais ainda, né? Mas tem que usar fio dental sim e procurar um profissional, né? Para ele ver se é só algum acúmulo de alimentos ou se tem algum problema mais grave. Mascar chicletes faz mal para os dentes?
Faz. O mascar chiclete é aquela história. Esses tipos de chiclete que o pessoal fala que não tem açúcar é meio complicado, porque mesmo o açúcar do chiclete que não tem açúcar, ele cria cárie. Então faz bastante mal. É aquela história. Mastigou alguma coisa, mesmo que seja um chiclete, dá uma escovada depois. É mais garantido porque pode ficar algum resíduo de chiclete no meio dos dentes e esse processo começa uma acidez e começa o processo de cárie. É verdade que um problema dental pode provocar doenças cardíacas? Isso é muito problemático porque todo infarto do miocárdio, todo infarto do coração, quando é analisado pela medicina, eles encontram bactérias que existem nas cáries dentárias. Então, se o dente está cariado e você chega na corrente sanguínea, atinge um canal, ou você está engolindo, esse vírus, essa bactéria vai até o coração. É lógico que é um processo lento, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Mas imagina durante uma vida toda quantas cáries a gente já teve, quanta coisa a gente engoliu, quanta bactéria foi para o coração. E realmente as bactérias do infartado, quando é analisada, é a mesma bactéria que existe no processo carioso na cárie do dente. Então, bastante cuidado. Poxa, dá para prevenir a retração da gengiva? A retração da gengiva justamente foi aquilo que eu falei, dependendo da tua escovação, do fio dental, da tua mastigação, então isso dá para prevenir, tendo uma higienização perfeita, uma escovação com calma, mas bem escovada, fio dental usar direto para não deixar impactão alimentar, acúmulo de alimento, e a mastigação normal, mastigar sempre dos dois lados, né? Por isso que Deus deu dente dos dois lados da boca, que é para mastigar dos dois lados e não de um só, né? Então, porque se a gente mastiga só de um, acaba forçando mais um lado que o outro, né? E isso é importante também falar, porque às vezes a gente perde os dentes de um lado e acaba mastigando onde tem dente, então você mastiga do lado oposto. E acaba forçando, né? Então, por isso que a gente usa a mão de prótese, de ponte, enfim, essa série de aparelhos para corrigir a dentição. Mas a retração gengival, principalmente, cuidado com a escovação. Não forçar e não exagerar na escovação. Escovar, mas com calma. Existem alternativas ao temido motorzinho? Pessoal, infelizmente não, você tem que passar o motor. Essa história de gel ou de qualquer outro produto que tira a cárie, estão pesquisando, estão tentando fazer alguma coisa nesse sentido, mas não. É o motorzinho, a gente tem que criar coragem, ir com calma, ir devagarzinho, tampar os ouvidos, porque eu sempre comento, né? Não é o motor que dói, é o barulho, né? O dia que alguém inventar um motorzinho silencioso, não dói mais, né? Mas não existe nada que possa remover a cárie a não ser o motorzinho. Então confia no teu profissional que você vai, abre a boca para ele e aguenta firme que tudo se resolve. Bacana, Dr. Laerte. Eu acredito assim, sanou muitas dúvidas aí que eu coletei durante a semana, que eu falei para os meus amigos, que iria estar entrevistando o Dr. Laerte Colombo nessa parte proteção bucal, né? Saúde bucal. Mas enfim, se você tiver alguma dúvida, o Dr. Laerte vai deixar também seu contato, certinho onde ele atende, aqui em Timbó, em Ascuros, ao local. E se você tiver alguma dúvida, você deixa ali abaixo nos comentários e o Dr. Laerte estará disponível para responder também, né? E quiser se consultar, né? Nós vamos estar agora passando o contato para você e sua família. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os ouvintes, a Voz do Povo, e o meu grande amigo Edson Bona, tá? Eu tenho um consultório aqui em Timbó e lá em Ascurra. Eu gosto de passar o meu celular, porque o meu celular está sempre comigo, senão eu teria que passar os outros consultórios, os outros telefones. Então, meu celular é 047 984 780710. Também é o WhatsApp. Então, quem quiser fazer alguma pergunta ou se comunicar comigo, é 984 780710. Obrigado a todos. Obrigado, Dr. Laerte, e até uma próxima. Eu que agradeço. Um abração a todos e se cuidem. Fique com Deus e até sábado que vem, se Deus quiser. Um abraço.